Muito bem. Então, vocês estão vendo aí, meu nome é professor, quer dizer, meu nome não é professor, né? Eu sou o professor Flávio Penha. Nós vamos dar algumas pinceladas aqui sobre português e literatura. Nossa Senhora, me dê a mão. Por quê? Porque é muita coisa para a gente ver em apenas uma hora. Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas questões que juntam os principais temas da prova da SPSEX. Então agora a gente fala rapidamente. Vamos fazer aí umas 10 questões de português, ou 15, salvo engano, e depois nós vamos fazer algumas de literatura. A coisa que hoje vai ser intensa, né? Se você quer entrar no exército, você não pode ter medo, né? De coisas do tipo. O mínimo que vão fazer com você, se você reclamar lá, é te dar um tapa na orelha. Chorou, apanha. Então vamos lá, interpretação de texto. 2 palitos, só para vocês lembrarem aí, quem já estudou, do que se trata, né? Interpretação de texto, está aí na sua tela, né? Nosso primeiro tema, interpretação de texto. O que nós vamos falar ao pensar em interpretação de texto? Primeira coisa, a sua leitura tem de ser uma leitura ativa. Uma leitura ativa, uma leitura concentrada, uma leitura focada. Então, na hora da prova, amiguinho e amiguinha, né, não preste atenção no coleguinha ou na coleguinha bonita do lado, né? Atenção à prova, né? O sujeito mexe a cadeira lá na frente, tem aluno que já desconcentra. Né? Eu sei disso porque eu tenho TDAH e o trem é feio. Né? Só que na hora de fazer a prova você tem que fazer um esforço. Toma sua Ritalina, né? Faz um exercício de concentração para a hora da sua prova. Né? Primeira coisa, leitura ativa. Tenho dificuldade de concentrar. Dica de ouro. Você vai pegar a sua caneta, não tem nenhuma caneta aqui para eu demonstrar, mas você vai seguir o texto com um lápis ou a caneta, né? Ou com a mão mesmo, né? Com lápis é o melhor, ou com a caneta, porque você pode marcar palavras, trechos que lhe pareçam confusos, ou palavras que você não conheça. Né? Então, essa leitura ativa, uma caneta, um lápis, algo que guie a sua leitura, né? Que prenda a sua visão no texto. Muito bem, primeiro passo é esse, então, leitura ativa. Leitura ativa. Muito bem. Primeira observação é a diferença entre compreender e interpretar. Compreender, né, é diferente de interpretar. Compreender vem do latim Opa, o jumento velho. Compreendere, que é o mesmo que agarrar, né, em latim. Certo? Então, a compreensão do texto é aquela primeira leitura, uma leitura em que você agarra o texto, pega ali, é uma leitura superficial ainda. Né? É uma leitura, por assim dizer, de desbravamento do texto. Né? Para quem gosta de ficar gritando selva aí, é um tipo de leitura interessante. Interpretar vem do latim interpretor, né? Que é o quê? Que é refletir sobre algo, não é? Explicar, traduzir também. Ou seja, o seu foco é aqui, ó, na prova. Certo? Interpretar. E para que a gente é preciso tomar cuidado ao interpretar para não cometer alguns erros, né? Vocês estão vendo que eu estou falando muito superficialmente aqui sobre interpretação de texto. Por quê? Não temos tempo, obviamente.
sobre interpretação de texto e os principais erros, né? Os principais erros que as pessoas cometem ao interpretar um texto. Então, os erros comuns. Primeiro erro comum, essa caneta não está funcionando. Vamos isolá-la. Extrapolação. O que é isso? Fumar maconha e ler o texto, né? É o sujeito que lê o texto com crack na cabeça, né? Viajar na maionese. O autor fala algo, você extrapola aquilo que foi dito, né? Você vai além do que o autor disse, né? Outro erro comum, redução. Redução, o próprio nome já diz, né? É reduzir a linha de raciocínio do autor, é não entender completamente. Isso é redução, né? De maneira superficial aqui, explicada em alguns segundos. O outro tipo de erro é a contradição. Contradição é você pegar aquilo que o autor disse e interferir com as suas ideias, é contradizer o que foi dito no texto com os seus valores, com as suas ideias, né? Em suma, é errar feio na prova. Por quê? Porque a prova não quer, na parte de interpretação de texto, saber a sua opinião sobre o assunto. A prova não está nem um pouco interessada na sua opinião. Ela está interessada na opinião do autor. Então, não extrapole, não reduza a linha de raciocínio do autor, né? Ficou em dúvida numa questão de interpretação, volta no texto, né? Larga de ser fresco e volta no texto, né? Porque tem muito aluno que não é humilde, né? Nem durante a prova o desgraçado consegue ser humilde, né? Vai fazer a prova, lê, não entendeu, não vou voltar no texto, não, vou marcar aqui a letra B, porque eu acho que é isso. Aí toma na tarraqueta, né? Contradição. Não entre em contradição com o que o autor disse no texto. Preste atenção no texto, né? Uma das últimas provas aí da SPSEX, que foi a prova que eu costumo apelidar de ração de tartaruga, que foi sobre canudinho no mar, né? É a prova da ração de tartaruga. Teve muita gente que cometeu erros na hora da interpretação. Por quê? Porque deixou a sua opinião, né, se intrometer no momento da interpretação, certo? Então tome cuidado. É para responder as perguntas de interpretação de texto de acordo com o texto, não com a sua cabeça. Muito bem, grande Winston Churchill, bulldog inglês. Muito bem, vamos então começar aqui. Eu fiz uma seleção das principais, né, matérias que já caíram na SPSEX. Flávio, você não vai passar a matéria? Não? Não, vou passar a matéria não. Vou te mostrar a matéria por meio das questões. Nossa, mas eu tenho tanta dificuldade com isso. Então chegou a hora de você vencer esse medo ancestral. Já apaguei ali, né? Então vamos lá. Tá na tela aí. Lá igual é o Datena que fala assim, põe na tela. Põe na tela, então. SPSEX 2011. Uma questão de ortografia, da grafia correta das palavras. Assinale a alternativa que melhor completa as lacunas do texto a seguir. A SPSEX ama de paixão questões de completar lacunas, né? São pessoas com muitas lacunas emocionais e afetivas, porque vai ter questão de completar lacunas sim lá na... Então, estar obsessivamente obcecado pela beleza dessa mulher traz sempre uma sensação de impotência e exceção feita quando, em raras vezes, ela olha para mim e sorri, certo? A questão pedia para você completar, e aí a dor de cabeça é qual? Né? A dor de cabeça é saber se é X, se é C, né? Se é C cedilha, o que é. Muito bem. Então vamos lá, vamos completar as lacunas. A primeira lacuna aí, de obsessivamente. Obsessivamente
Tem muito aluno que me pergunta, Flávio, é para decorar as regrinhas, né, quando que é uma coisa, quando que é outra? Olha, eu particularmente, eu não indicaria você decorar isso, não. Né? É meio difícil decorar. O ideal é que você saiba escrever, né? Já que é uma questão de ortografia, o ideal é que você saiba escrever. Mas tem algumas palavras que dão mais na cara, assim, de dificuldade. Uma delas é obsessivamente. Obsessivamente vem de obsessão. Certo? Vou numerar aqui, eu vou botar um númerozinho aqui e um númerozinho aqui. Né? O primeiro, número 1 aqui, por que que é S? Depois, número 2, por que que são dois S's? Primeiro caso, o prefixo ob, de obsessão e de obsessivamente, esse prefixo ele só pode ser seguido de S. Depois, eu tenho o som de S entre vogais, então é um fonema S intervocálico. Nesse caso, dois S's. Por isso, obsessivamente, tem um S antes e dois S depois. Primeiro, logo depois do prefixo ob, só pode S. Fonema intervocálico E e I. Com som de S, dois S. Beleza? Eu posso pensar também, e aí agora é uma dica, né? Muita gente confunde obsessão, a grafia de obsessão, com a grafia de obcecado. São palavras que, atualmente, né, na língua portuguesa, elas têm sentido semelhante, mas elas vieram de raízes diferentes, né? Nós temos aqui obcecado e obcecação. Do outro lado, obsessão e obsesso. Olha só, obcecado é o meu adjetivo. Obcecação é o meu substantivo. Certo? Obsessão, substantivo. Obsesso, adjetivo. Então, as palavras têm adjetivos substantivos diferentes, né? Não obcecado, o substantivo correspondente a obcecado não é obsessão, é obcecação. Né? Eles têm origens diferentes. Obcecado tem origem. Aliás, obcecação tem origem no latim em obcationes. Quem está aqui? O C. E obsessão? Obsessão tem origem no latim em obsessiones. Quem está aqui? O S. No latim, isso aqui significava estar cego, né? Não ter estar obscurecido, ter a razão obscurecida, né? E isso aqui era correspondente a sitiar, assediar uma cidade, não é? Por exemplo. No português, essas palavras atingiram o mesmo sentido, têm o mesmo significado, certo? Então adquirem a mesma natureza semântica, só que no latim elas tinham naturezas semânticas diversas, beleza? Ótimo. Cadê o meu pincel vermelho? Tá aqui. Então já vimos aí obsessivamente e obcecado, porque que eles têm grafia diferente.
Agora depois tem traz, né? Muita gente insiste em escrever traz do verbo trazer assim. Não, fiote. Traz do verbo trazer é com Z. Por quê? Ele traz, por exemplo, é com Z. Olha aqui, no verbo trazer tem um Z, então traz só pode ser com Z. E aí, nesse caso, é um verbo. Essa mulher traz sempre uma sensação, então não pode ser com S. Depois a gente tem exceção. Aí eu vou ter que apagar aqui a frase do nosso querido Winnie, né? E vamos adiante, né? Exceção. Por que que exceção aqui é escrito dessa maneira, né? Primeiro, eu tenho aqui um dígrafo número 1. Esse dígrafo seguido de vogal. Então, X, C, né? Seguido da vogal E. E aqui, esse C cedilha. Por que que eu uso C cedilha? C cedilha eu uso em palavras que são derivadas de vocábulos terminados em tó, tor e tivo. Exceção deriva, né, de exceto. Vou usar o C cedilha. Por exemplo, canção. C cedilha. Ativo. Olha ele aqui, ó. Ação. Ação, canção, exceção. Então, só pode ser a letra. Mostra para nós aí na tela, por favor, DJ. DJ é ótimo, né? Letra D. D de debilóide. Tá bom, não vou escrever no quadro, não. Quê? D de DJ. Número 2. Eu preciso passar aqui, né? Segunda questão. SPSEX 2018. É muita coisa para falar, né? Olha só, eu não vou escrever tudo no quadro, não. Senão não vai dar tempo. SPSEX 2018. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos do enunciado são acentuados pela mesma regra. Volta. Não pode deixar na tela. Deixa na tela, que senão não vai dar para ver os vocábulos. Uma sólida política de saneamento tem que levar em conta os problemas econômicos da população. Aí eu tenho sólida política, econômicos e população. Sólida, eu divido as sílabas para saber se são proparoxítonas, paroxítonas ou oxítonas. Proparoxítonas, aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima, né? Paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. E oxítonas, aquelas cuja sílaba tônica é a última. Sólida, sólida. 3 sílabas aí, não é? O acento está no só. Li-da. A minha sílaba tônica é a antepenúltima. Eu tenho uma proparoxítona. Política. Política. Minha sílaba tônica é o li. É a antepenúltima. Proparoxítona também. Econômicos. Minha sílaba tônica é no. Antepenúltima. Proparoxítona também. População. Minha sílaba tônica é a última. Oxítona terminada em O. Então não é essa. Letra B. Acessível. Aí eu tenho acessível. Sílaba tônica penúltima. É uma paroxítona terminada em L. Uma paroxítona terminada em L, ela é o quê? Acentuada, né? Então eu tenho uma paroxítona terminada em L. Acento U. Regulatório. Regulatório.
regulatório. Paroxítona também, né? Regulatório. Paroxítona terminada em ditongo crescente. I-O. Ditongo crescente. Não lembra disso, fiote? Procure revisar isso. É muito comum cair esse tipo de questão na SPSEX. Também. Sílaba tônica, a última. É uma oxítona terminada em EM. A, monossílabo tônico terminado em A. Então eu tenho acentuação. Só para lembrar, proparoxítonas são todas acentuadas e as paroxítonas são acentuadas, as paroxítonas terminadas em L, N, R, P, S, X, U, US, X, US, ficou parecendo que eram duas coisas diferentes, X, US, I, IS, OM, ONS, UM, UNS, AN, né, um tio, ão, os dois podem estar no plural, ditongo oral, seguido ou não de S, e os ditongos crescentes. Todas as paroxítonas terminadas em qualquer uma dessas terminações serão acentuadas. E as oxítonas serão acentuadas, as oxítonas terminadas em A, E, O, acompanhado de S ou não, EM ou ENS. Monossílabos, todos acentuados, tônicos, obviamente, os monossílabos tônicos são acentuados aqueles terminados em A, E e O, acompanhado ou não de S. Muito bem. Letra B. Já foi. Letra C. Crônico. Eu tenho crônico. Proparoxítona acentuada. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Regulatório. Ih, voltei lá para B. É na C, pô. Impotência. Proparoxítona acentuada. Resíduo. Proparoxítona acentuada. Propria. Proparoxítona acentuada. História. Proparoxítona acentuada. Essa é a resposta, a letra C, né? São todas proparoxítonas e por isso acentuadas. Essa questão deu problema na SPSEX. Por quê? Porque aqui na divisão silábica das três últimas eu tenho duas possibilidades. Elas podem ser acentuadas por serem proparoxítonas ou por serem paroxítonas de acordo com a sua terminação, certo? Mas aqui a gente, porque não tinha outra opção, era necessário que a gente levasse em consideração, né, essa divisão silábica. Letra D, por que não poderia ser? Construído. Eu tenho aqui um hiato acentuado. Vamos lá? Rapidinho aqui no quadro. Construído. É construído? Tá aí? É. Construído. Por que eu tenho um hiato acentuado? Como que eu sei que o hiato é acentuado? Primeiro, a gente vai acentuar nos hiatos o I e o U, né? Eles serão acentuados quando eles formam o hiato com a vogal anterior ao U aqui, ó. Vogal anterior. Eles têm de estar sozinho na sílaba ou acompanhado de S, e eles não podem estar seguidos de NH, por isso que rainha não é acentuado. Por quê? Porque eu tenho um NH logo na sílaba seguinte, beleza? Saída, por exemplo, é acentuado porque é um hiato. Muito bem, vamos voltar aí. Estagiário, estagiário, proparoxítona acentuada, né? Depois eu tenho o são. O são é um sinal diacrítico, não é acento. É um sinal diacrítico, o tio, né? Mas ele equivale a acento quando ele fica sobre a sílaba tônica. Então é o caso aí do são, né? Inaceitáveis. Paroxítona terminada em IS. Depois, audiencias. Proparoxítona. Sílaba tônica antepenúltima. Públicas. Proparoxítona acentuada, né? Obrigatoriamente. São aí de novo. Caráter. Paroxítona
A sílaba tônica é a penúltima, Rá, paroxítona terminada em R, ou Rzinho no final, é acentuada. E extraordinário é proparoxítona. Beleza? Resposta, letra C de casa. Próxima questão. Vamos na loucura, hein? SPSEX 2016. SPSEX também tem assim um fetiche com dígrafo, esses trem assim. Então vocês podem dar uma revisada nessa parte aí sozinhos também, que é interessante. Mas vamos fazer a questão, né? Dígrafo é o grupo de duas letras formando um só fonema. Ditongo é a combinação de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, na mesma sílaba. Nas palavras também e ontem, observa-se que há, para cada palavra, respectivamente, aí trabalhou com dígrafo e ditongo. Eu já começo a questão dividindo as sílabas. Também e ontem. Dígrafo, então, é quando o grupo de duas letras forma um só fonema. Eu tenho isso aqui? Tenho. Tan. Um só fonema. Então, aqui eu tenho um dígrafo. Dígrafo nasal. Beleza? E aqui em eu tenho um ditongo nasal. Questão foi semi-fé da puta. Por quê? Porque o aluno poderia confundir dígrafo nasal com o ditongo nasal. Aqui eu tenho um dígrafo nasal, né? E aqui eu tenho outro ditongo nasal. Então a resposta aí é a letra E. Eu tenho um dígrafo nasal, tan, né? Eu tenho um ditongo nasal, em também, e o EM é ditongo nasal. Eu tenho um dígrafo, que eu não escrevi aqui, mas está aqui. E eu tenho outro ditongo nasal. Então, dê uma olhadinha nisso, né? Vale a pena você dar uma olhadinha nisso, porque é coisa rápida. 5 minutos, né? Quando você for dar uma cagadinha, você já pode estudar isso aí rapidamente. Não é possível que vocês não vão gagar até o dia da prova. É igual decorar conjunção, já falei. Né? Como que você estuda conjunção? Separa, né, a gramática na parte da conjunção e na hora que você for, né, fazer suas necessidades vitais, né, também conhecido como cagar, você vai lá e, né, faz a decoreba das conjunções. Nossa, Flávio, decoreba, isso não é muito didático. Vamos para a próxima questão. Quanto à estrutura e formação de palavras. Meu Deus, eu não lembro isso. Pois é. Quanto à estrutura e formação de palavras, assinale a alternativa correta. Letra A. Perfeição e percurso são palavras cognatas. Né? São palavras cognatas? Não, porque elas não provêm da mesma família. Né? Cognatas que nasceram do mesmo lugar, né? Que nasceram da mesma palavra. Perfeição vem de perfectum, no latim. Certo? Ou de perfeito, também no português. Né? E percurso é uma prefixação. Per, né? O prefixo per, mais curso. Né? Então não são palavras cognatas. Letra B. Em combate ocorre derivação parasintética. Né? Não é derivação parasintética. Quando que eu tenho uma parassíntese? Né? Parassíntese real, por exemplo, eu tenho em emagrecer. Emagrecer. Por quê? Porque o prefixo e o sufixo, eles são obrigatórios para que a palavra faça sentido. E, magro, mais ser. Aqui eu tenho uma derivação parasintética. Para a formação da palavra, é obrigatório, para que ela faça sentido, é obrigatório que eu tenha o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Isso é parassíntese.
né, eu não tenho a palavra emagro, nem a palavra magrecer. Né? Eu tenho a palavra emagrecer. Então, na parassíntese, o sufixo e o prefixo são obrigatórios para que a palavra faça sentido, para a formação da palavra. Né? Então, não é uma parassíntese. Aqui eu tenho uma derivação sufixal combatente. Esse NTE final é um sufixo formador de adjetivo e ou substantivo. Né? Beleza? Então não pode ser a letra B por causa disso. Letra C. A palavra pontiagudo é formada por justaposição. Não, justaposição é tipo palavras como passatempo. Passatempo. Porque eu não tenho alteração dos radicais, né? E não é, nesse caso, uma justaposição, é uma palavra formada por aglutinação, porque eu tenho alteração, né, das estruturas. Ponta, a palavra é pontiagudo, né? Ponta mais i mais agudo. Isso aqui é aglutinação, quando eu tenho alteração dos elementos, né? Letra D. Em exportar e êxodo, os prefixos têm sentido correspondente. Certinho. Certinho por quê? Porque êxodo lá vem do latim da ideia de separação. Então, as duas têm prefixos de sentido correspondente. Letra D. Dito aí, em hipótese, o prefixo indica antes, anterioridade. A SPSEX pegou no pé do aluno para o aluno ter de cabeça o significado dos prefixos. Nesse caso aí, hipo indica em posição inferior, sob, abaixo e não antes. Não dá essa ideia de anterioridade, né? Próxima questão. No desespero mesmo, porque é muita coisa para a gente falar. Ó. Sim, assinale, então a SPSEX 2013, assinale a alternativa que contém um grupo de palavras cujos prefixos possuem o mesmo significado. Né? Eu tenho aí na letra A, compartilhar e sincronizar. Com, né? Tem a ideia de companhia, de concomitância, né? Como em colégio, cooperativa, são todas do mesmo grupo. Né? Sim, né, de sincronizar, tem a ideia de companhia, de simultaneidade, né, como em síntese, sinfonia. Então a letra A já é a nossa resposta. Hemicídio e endocarpo. O prefixo tem a ideia de metade. E endo é um movimento para dentro. Então não tem o mesmo significado. Letra C. Infeliz e encéfalo. In é sentido contrário. Né? Privação, negação de algo, como em ilegal, também é o prefixo da mesma natureza, tem a mesma significação. E em é a posição interior, né? No caso, endocarpo. Letra D, benevolente e diáfano. Bene, você pode ter se é ou não, né? Tem o significado de excelência, né? De bem, né? Uma excelência de algum fato ou de alguma ação. E dia, em diáfano, é a ideia do movimento através, de afastamento. Então não tem o mesmo significado. Letra E, transparente adjunto. Trans, movimento para além. Adjunto, né? Como no caso aqui, esse AD da ideia de aproximação. Então a resposta tem de ser necessariamente a letra A. Fala, Anderson. Próxima questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, viu? A SPSEX adora completar lacuna. Quem nunca chorou às escondidas ou na frente de todo mundo, lágrimas amargas? Vamos direto para a lacuna, né? E é preciso dizer adeus às personagens na companhia. Aí tem a lacuna, né? Na companhia de algo, de alguém, né? No caso aí, né? Companhia rege a preposição de, né? Eu tenho então a necessidade da preposição de, né? E a utilização do pronome as quais. As quais quem? As
personagens, de que acabamos de falar, dizer adeus às personagens na companhia das quais, então, de mais as quais, de mais as quais, igual a das quais. Por quê? Porque companhia rege a preposição de. Depois, admiradas. Admiradas, logo em seguida, na próxima lacuna, né, rege a preposição por. Né, admiradas por, né, algo. Né. Admiradas, então, rege a preposição por mais as quais. Por mais as quais resulta em pelas quais, certo? Depois eu tenho um cujo aí para completar, né? E lacuna, companhia, a vida parece vazia e sem sentido. Rapidamente vamos relembrar o uso do cujo. Cujo geralmente eu utilizo entre, né, dois substantivos. Substantivo, substantivo. Um substantivo é o ser que possui. Então, ser possuidor. O outro substantivo, que vem logo em seguida, é o ser possuído. Certo? O ser possuído, ou ser possuído, o cujo, ele concorda em gênero e número com quem? Com o consequente. Consequente é quem vem depois. Então, o cujo vai concordar com quem vem depois. Por isso aí, nós teremos o e sem cuja companhia a vida parece vazia. Então, cuja companhia. Certo? Então, letra D. Pronome relativo. Beleza? Então vimos aí o uso dos pronomes relativos. No próximo aí, eu tenho o uso do pronome oblíquo lhe, né? Assinale a alternativa em que o pronome lhe apresenta a mesma ideia que no período a seguir. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças. Vou parar por aí. Captar-lhe as graças. Nesse caso aí, o lhe, ele apresenta a ideia de pronome possessivo, né? Então, captar as suas graças, né? Graças do girassol, no caso aí. Então, para descobrir se é pronome possessivo ou não, eu vou trocar esse lhe por seu, né? E acompanhado do substantivo que vem mais próximo. Letra A, tudo lhe era indiferente. Eu não tenho substantivo aqui para trocar, então não dá para usar o macete do seu mais substantivo. Letra B, ao amigo não lhe nego ajuda. O lhe aí é objeto indireto pleonástico. Meu Deus, o que é isso? Quando a gente tem intenção, tá mostrando na tela aí? Quando a gente tem intenção no lhe, aí, ele é objeto indireto pleonástico, é quando a gente tem intenção de chamar a atenção para o objeto indireto. Nesse caso aí, equivale a ele, né? Ao amigo, não nego ajuda a ele, certo? O lhe aí foi atraído pela palavra negativa. Muito bem. Letra C. A jovem namorada arrancou-lhe o coração. Puta que pariu, né? No sentido figurado, né? Não é igual aquela música do Vicente Celestino, né? Que tem a música lá do sujeito cantando. A mulher pede para ele buscar o coração da mãe, para provar que a amava. O cara vai lá e arranca o coração da própria mãe. O negócio é dramático. Eu não lembro o nome da música agora.
Então, a jovem namorada arrancou o seu coração, né? Eu tenho o seu aí, acompanhado do substantivo mais próximo, seu coração. Então, é a letra C a nossa resposta. Aconteceu-lhe um infortúnio. Se eu trocasse aí, aconteceu um seu infortúnio. What? Né? Isso aí, né, não faz o menor sentido. Né? Aconteceu um infortúnio a ele. Então não é, pronome, não é lhe, pronome oblíquo lhe, apresentando ideia de pronome possessivo. Letra E. Roberto não lhe contou a alegria porque passou. Contar, nesse caso aqui da frase, é verbo transitivo direto e indireto. Então, o lhe é objeto indireto. Não contou a alegria, objeto direto, a ele, o lhe, objeto indireto. Próxima questão. Essa próxima questão é nível facílimo, nível berçário. Eu ia falar que era nível jumento, mas o dia eu falei isso na aula, os meninos ficaram tristes. Ficaram tristes, né? No trecho, por falta de filhos, os dois viveram demasiado perto, sem derivativo. O termo sublinhado, no caso aí demasiado, pode ser classificado morfologicamente como, meus jovens, demasiado, neste caso aí, é um adjetivo, né, que funciona como advérbio. Assim como a gente tem naquela propaganda a cerveja que desce redondo. Redondo é um adjetivo que funciona como advérbio, modificando o verbo descer. Né? Então só pode ser a letra C. Dá uma olhada nisso, se você não lembra. Próxima questão, uma questão que trata de verbo. O verbo comprazer-se, de forma geral, é classificado como, e aí vem aquela classificação dos verbos, né? Defectivo? Não, não é defectivo. Por quê? Porque ele não, defectivo é o verbo que não possui conjugação completa. O comprazer possui conjugação completa. Né? Então, defectivo ele não é. Por quê? Porque ele possui conjugação completa. Exemplo de verbo defectivo: falir, né? Abolir. Letra B. Abundante, havendo as formas comprazera-me e comprouve-me. É essa. Como que você ia saber disso? Sabendo, né? No fim das contas é isso, né? Porque nós não temos, pelo menos eu não conheço alguém que saiba todas as conjugações de todos os verbos e classificações. Né? Algumas gramáticas apresentam seleções de verbos. Eu acho isso uma boa ideia também para a hora de cagar. Né? Com prazer, então, apresenta duas formas de pretérito perfeito do indicativo. Né? Comprazera-me, né? Por exemplo, você fala comprazi ou comprouve, você fala comprazeste ou comprouveste, e por aí vai. Então, ele tem duas formas do pretérito perfeito do indicativo. Letra C, essencialmente pronominal, como pentear-se, queixar-se e matar-se. Ele não é essencialmente pronominal, como nós acabamos de ver aí na letra B. Né? Ele pode ser conjugado sem o pronome. Depois, transitivo e só se usa com dois objetos, um direto e outro indireto. Não, o verbo comprazer pode ser intransitivo, pode ser verbo transitivo indireto. Né? E depois, letra E, ele é regular. Não, ele é irregular. Certo? Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Faltando pouco tempo para a gente ter... 14? Eu vou pular umas questões aqui. Nós vamos agora revisar isso daqui, ó. SPSEX 2016, em A também, o que vais para se entregar, ser um como apoador, mil partido. A palavra o, grifada aí, ela é termo essencial da oração? Não.
né? Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. O "o" aí é um pronome demonstrativo, que equivale a aquele, né? E ele é um objeto direto do verbo haver, né? Há também o, ou seja, aquele que vai para se entregar, certo? Então não é termo integrante, é objeto direto. Então, termo integrante, sujeito e predicado. É termo acessório. Quais são os termos acessórios? Aposto, adjunta de nominal, adjunta adverbial e algumas gramáticas colocam o vocativo como termo acessório também, ainda que haja algumas, né, discordâncias aí nesse sentido. Então não é. Letra C, palavra expletiva ou de realce. Não, palavra expletiva ou de realce não possui função sintática, como por exemplo na desde cedo que ela disse isso. Esse que, em desde cedo que ela disse isso, é palavra expletiva. Letra D, termo integrante. Correto. Termo integrante da oração é qual? São quais, né? São os complementos verbais, complementos nominais e os agentes da passiva. Então é essa letra D. É pronome de interesse, a SPSEX foi fé da puta nessa hora, né? Foi atrás de um pronome de interesse, ou dativo ético, ou dativo de proveito, também é chamado, né? Isso aí é aquelas picuinhas que a SPSEX costuma pegar para a prova, né? Não é um pronome de interesse, como por exemplo, quando você diz, a mãe vira e fala assim, vai-me já para a escola, né? Vai-me já para a escola, quer dizer, o interesse é da mãe. Ficou esquisito isso, né? Vai mijar para a escola. O interesse da mãe é ele ir mijar para a escola. SPSEX 2017, e a gente passa nesses 10 minutos finais que já começarão para as questões de literatura. Não vai dar tempo de fazer todas que eu queria, infelizmente. Em a população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso, o termo destacado tem a função de, e aí essa questão trabalha com o quê? Com a diferença, né, com a dificuldade do aluno identificar quando é adjunta nominal e complemento nominal. Massacre contra o preso. Como é que eu vou diferenciar, Flávio? Contra o preso. Ele quer saber esse contra o preso é o quê? Né? Esse contra o preso, já vou te dar o spoiler, ele é complemento nominal. Né? O aluno fica preso muitas vezes na ideia de que o complemento nominal é obrigatório, ele é exigido pela palavra que vem antes. É uma ótima ideia, mas você, na hora de diferenciar isso da adjunta de nominal fica difícil. Pensar no seguinte, o complemento nominal ele é sempre ligado a um substantivo abstrato. No caso aqui, massacre, né? Temos aí o massacre, substantivo abstrato, né? E ele é ligado a um substantivo abstrato e sempre antecedido de qualquer preposição, exceto o de. Então apareceu de, já penso que não é complemento nominal. Quando que será adjunto adnominal? Expressão preposicionada, né, ligada a um substantivo concreto. Massacre não é concreto, é substantivo abstrato. Então a diferenciação já começa por aí. Se eu tenho um substantivo abstrato ligado a uma expressão preposicionada, contra o preso, no caso, formada por qualquer preposição, exceto o de, eu já sei que é complemento nominal. Outra dica aí para identificar o complemento nominal, o núcleo dele geralmente tem valor paciente. Ele é o alvo da ação. No caso aí, o preso é o alvo do massacre, né? E o adjunto adnominal é aquele que pratica a ação. O adjunto adnominal, o núcleo do adjunto adnominal tem valor agente. Beleza? Bom, eu tinha separado mais exercícios, mas infelizmente não vai dar tempo, né, de fazer todos.
eu daria aí uma dica para quem vai fazer a prova da SPSEC, você está assistindo isso naturalmente, você vai fazer a prova da SPSEC, né? A dar uma olhada na gramática do Segala, que é a gramática base do concurso, nas partes de pontuação e crase. Né? Dá uma olhadinha nisso lá, porque é bem interessante e adianta a sua vida aí, né? Resume bastante. Pá, pá, pá. 8 minutos? Aqui o negócio é brabo. Então vamos agora falar um pouquinho de literatura. Então vocês viram aí que a prova da SPSEC, no que diz respeito ao português, né? Ela costuma pegar umas picuinhas, né? Gosta muito de classificação, gosta muito do que está no pé da página da sua gramática, né? Por exemplo, essa parte aí que eu falei do pronome do dativo de interesse, é o tipo de coisa que está lá no pé da página da sua gramática do Segala. Se você não tem ainda, procure, né? Dá uma olhadinha. Por exemplo, a SPSEC em 2009 cobrou adjunto adverbial modal, né? Na gramática do Segala tem isso, não é toda a gramática que tem isso, né? A oração adjunto adverbial não. Oração subordinada adverbial modal. Né? Não é toda a gramática que tem isso. Dá uma olhadinha nisso. SPSEC 2011, para fechar aí, nós vamos falar de literatura, né? Eu vou começar falando de funções da linguagem, né? Caiu na SPSEC 2011, né? SPSEC 2011 caiu aí uma questão que cobrava do aluno o conhecimento dele em função da linguagem. Né? Quando a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem, quer na seleção e na combinação das palavras, quer na estrutura da mensagem, com as mensagens carregadas de significados, temos a função da linguagem denominada. Então veja, cada uma das funções da linguagem, né, elas têm um foco em um dos elementos da linguagem. Né? São os elementos da linguagem: canal, mensagem, emissor, contexto, código e receptor. Né? São os elementos da linguagem aí. E letra A, fática. A linguagem fática é aquela que é centrada no canal. Então não é esse o caso. Linguagem poética, letra B, é aquela centrada na mensagem. Olha lá no comecinho da questão, quando a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem. Então é essa a letra B, né? Letra C, emotiva. Emotiva é aquela função da linguagem centrada no emissor. Né? Referencial, letra D, é aquela função da linguagem centrada no contexto. Letra E, metalinguística, é aquela focada no código, quando fala da própria língua. Né? Um poema, como por exemplo do Olavo Bilac, falando sobre a língua portuguesa, é um poema metalinguístico. Né? E nós temos uma que não apareceu aí, que é a apelativa, que é quando é focada no receptor. Então, essa questão, a resposta é letra B. Nós temos aí agora um texto, né, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante. Guerreiro nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. E pede para classificar esse texto. Né? É um poema lírico? Não. Resumindo, né, se a gente voltar aqui no poema, vocês vão reparar que ele tem todos os traços aí temáticos de um poema épico, que é um poema que conta a história do quê? De um povo, de um herói, né? De uma nação. E o poema lírico é um poema que foca-se no eu lírico. Né? Letra C, cantiga de amigo. Cantiga de amigo nos leva ao trovadorismo, né? Quando a gente tem aquela diferença da cantiga de amor e da cantiga de amigo. Cantiga de amigo, quando o eu lírico é feminino, e cantiga de amor, quando o eu lírico é
masculino, né? E o alto, no final, é a novela de cavalaria, não poderia ser isso aí, né? De jeito nenhum. E um alto de fundo religioso, o alto é é uma peça de teatro, é do gênero dramático. Próxima dica para quem vai fazer SPSEX. SPSEX tem uma tara com arcadismo, né? Nos últimos anos caiu assim, despencou arcadismo na prova de literatura, né? Então, dica: procure ver aqueles temas, né, recorrentes do arcadismo, Fugere Urban, né, o Carpe Diem. Né? Aí na questão mesmo nós temos o Carpe Diem e o Fugere Urban, que é justamente essa fuga da cidade, né? Fugir da cidade. A cidade corrompe o homem. O campo é o lugar da pureza, não é? Onde se pode aproveitar a vida, que é aquilo que está no Carpe Diem. Certo? Para fechar aí, mais duas questões. Então a resposta dessa é letra C, né? Olha lá. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Então veja, é um louvor ao campo, né? A cidade tem menos valia do que a choupana, né? Que tem mais valia e mais preço do que a própria cidade. Então, fugere urbem, a fuga da urbe, né, da cidade. Quanto à literatura brasileira, para fechar aí duas questões sobre literatura brasileira e a gente já vaza, porque senão o Douglas vai me dar um tiro ali de trás. Ele já está com chinelo na mão para jogar aqui. Hã? Selva, né? Quanto à literatura brasileira, assinale a alternativa correta. Né? Letra A. Os escritores românticos, contrários aos Árcades, buscavam uma forma mais objetiva. Oh! Já errou, né? Romântico objetivo? Nunca. Né? Romantismo é o período literário da subjetividade. Né? Muito bem. Então não pode ser a letra A. Letra B. O racionalismo é uma característica tanto no arcadismo quanto no realismo, em contraposição ao barroco e ao romantismo, respectivamente. Maravilhosa, né? Essa letra B é uma delícia. Certinha. Arcadismo, ou em contraposição ao barroco, e o realismo em contraposição ao romantismo, ambos de características racionalistas. Letra C. A publicação de O Cortiço de Aloísio de Azevedo, O Cortiço é ótimo, né? O Cortiço de Aloísio de Azevedo, em 1881, marca oficialmente o início do realismo no Brasil. Não. O Cortiço é literatura naturalista. É a obra, e não é o Cortiço, é o... Sumiu o nome do livro. Vou lembrar aqui durante a questão e falo, mas não é o Cortiço, não. Enfim, o Cortiço não é do realismo, é do naturalismo. Letra D. A linguagem objetiva, a perfeição formal e o universalismo são características presentes na poesia barroca. Poesia barroca não é objetiva. Pé, errado. Letra E. Amor, solidão, pátria, índio, medievalismo são temas igualmente presentes na poesia épica de Gonçalves Dias e Castro Alves. Não. O Gonçalves Dias, sim, a gente encontra essas temáticas. Mas o Gonçalves Dias é da primeira geração romântica. E o Castro Alves é da terceira geração romântica e ele é conhecido como poeta dos escravos. Ele é um pré-realista, por assim dizer. Né? Ele já começa a ventilar temáticas caras ao realismo. Então, os dois primeiros são de gerações totalmente diferentes e não tratam de temas iguais. Né? Então, a letra B é a correta. E eu não consegui lembrar o nome da obra que funda o naturalismo. De toda forma, o Cortiço não é uma obra do realismo, é do naturalismo. Próxima questão, para fechar.
é uma questão sobre modernismo. Segunda fase do modernismo. A SpaceX também ama a segunda fase do modernismo. Então, se você tem dificuldade, dá uma lida nessa parte. Assinale a alternativa que contém uma das características da segunda fase modernista brasileira. Letra A. Os efeitos da crise econômica mundial e os choques ideológicos que levaram a posições mais definidas formavam um campo propício ao desenvolvimento de um romance caracterizado pela denúncia social. Perfeito, né? Essa é uma das características, uma das principais características da segunda fase modernista. Vamos ver por que não são as outras alternativas. Letra B. Na poesia ganha corpo uma geração de poetas que se opõem às conquistas e inovações dos primeiros modernistas de 1922. Não houve isso na segunda fase. Não houve essa oposição às conquistas e inovações. Então está errado por isso. Letra C. O período de 1930 a 1945 é o mais radical do movimento modernista, pela necessidade de ruptura com toda a arte passadista. Errado. O período mais radical é qual? É a fase heróica, que é de 1922 a 1930. Né? Então é a primeira fase. Essas são características da primeira fase, mas com outra data também, né? De 1930 a 1945, nós temos a segunda fase, que é a fase da consolidação. Então, essa alternativa jogou com as datas para te confundir. Letra D. As revistas e manifestos marcam o segundo momento modernista. Marcam o primeiro momento modernista, com a divulgação do movimento pelos vários estados brasileiros. Então, está errado porque as revistas e os manifestos marcam o primeiro momento modernista. Letra E, ao mesmo tempo em que se procura o moderno, o original e o polêmico, o nacionalismo se manifesta em duas múltiplas facetas. Uma volta às origens, a pesquisa de fontes quinhentistas, a procura de uma língua brasileira. Isso é da segunda fase? Não, é da primeira fase, né? Quando a gente tem lá aquela disputa entre o movimento pau-brasil e o verde-amarelismo, né? Um nacionalista mais à direita e o pau-brasil mais à esquerda, né? No espectro político aí. Beleza? Então essa seria a letra A. Meus jovens, infelizmente, chegamos ao fim de um foco no papiro, né? Sexta-feira a gente tem o Passando a Limpo. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça a inscrição para o Passando a Limpo, e lá nós vamos destrinchar mais alguns detalhes da prova da SpaceX. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.